A igreja ela é composta pelos salvos, pelos santos de todos os tempos, do passado, do presente e também do futuro, aqueles que ainda hão de se unir a nós. Portanto, quando olhamos para esse texto, quando olhamos para a nossa realidade, percebemos que ainda há um caminho a ser percorrido. Sabe por quê, queridos? Não haverá adoração de uma igreja na sua totalidade se não houver missão no tempo de hoje. Amém, queridos? Por isso, quando eu estava conversando com o pastor Cosme, ele disse: pastor, a vertente do nosso tema deste final de semana será despertando a adoração missionária da igreja. Amém, queridos? Amém. Despertando a adoração missionária da igreja. Eu estava em João Pessoa quando o pastor Cosme me passou isso no telefone, e uma pessoa que estava perto de mim disse: mas pastor, me diga uma coisa, o que é que tem a ver adoração com missões? A adoração está totalmente ligada à vertente do louvor, e a missão está ligada principalmente ao evangelismo. A princípio é isso que vem à nossa mente. E eu disse: querido, me deixa lhe dizer uma coisa, adoração e missões está mais interligado do que nós compreendemos ou do que nós costumamos refletir acerca. Porque, queridos, eu entendo uma coisa: a consciência de que somos verdadeiros adoradores de um único Deus, ela nos leva certamente à prática e ao exercício de missões. É a consciência de que somos adoradores de um único e verdadeiro Deus que nos leva à prática de missões. Por outro lado, é a prática de missões que, diante da prática de missões, nós temos o objetivo de levar pessoas a adorar também ao único e verdadeiro Deus. É por isso que o Dr. John Piper ele vai dizer que a missão só existe para levar o Evangelho aonde a adoração ainda não existe. Amém, queridos? A missão só existe para levar o Evangelho aonde a adoração ainda não existe. Mas algo me chama a atenção. Enquanto uma observação que eu faço acerca disso, ainda a título introdutório, é que quando pensamos acerca de adoração, nós entendemos que há uma diferença quando tratamos da vertente da adoração missionária. Porque enquanto a adoração ela não se restringe somente a esse tempo, mas a nossa adoração é eterna diante de Deus e será eterna diante do nosso Deus, a obra missionária só se faz necessária neste tempo. Amém, queridos? Você só tem a oportunidade de adorar o Senhor no exercício de missões enquanto Jesus não volta. Amém, queridos? E me deixe lhe dizer mais uma coisa, amados. Quando nós começamos a refletir acerca disso, nós percebemos uma coisa: se a obra missionária, o exercício de missões como forma de adoração da igreja, ela só se faz necessária nesse tempo, nós percebemos que ela é urgente. Se há uma urgência, há um chamado da parte de Deus. E se há um chamado da parte de Deus, ou um convite da parte de Deus, exige uma resposta imediata da igreja. E diante desse chamado, dessa urgência que existe, a igreja ela só pode tomar 3 atitudes: fugir, ficar parada, ou fazer alguma coisa e dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me aqui. Amém, igreja? Eu queria estar trabalhando um pouco com os irmãos nessa noite um texto no Antigo Testamento que fala acerca do chamado de um dos juízes e de como ele se comportou diante dessa missão que lhe foi dada. Eu queria que você se direcionasse agora para o capítulo 6 do livro de Juízes, por favor. Amém, queridos? Assim que você achar, você vai estar lendo comigo aí os versos 12 a 14. Por favor, você não feche sua Bíblia, a gente vai estar refletindo em cima do capítulo 6 e 7. Mas a princípio vamos começar lendo o verso 12 a 14 de Juízes 6. Amém, queridos? Deixa eu dizer uma coisa a vocês antes da gente ler o texto. Um verdadeiro adorador, ele precisa estar
disposto para atender com prontidão ao chamado do seu Deus. O verdadeiro adorador, ele não só fica no campo da teoria, mas ele vai para o campo da vida. Ele precisa estar atento, ele precisa estar disposto para atender com prontidão ao chamado do seu Deus, seja para o que for. Amém? Vamos estar lendo aí esse texto, verso 12 ao 14. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amém, queridos? Amados, o texto ao qual nós acabamos de ler, mas não só esse texto, todo o capítulo 6 e 7, vai falar sobre o chamado do Senhor na vida desse juiz, na vida de Gideão, de como ele atendeu ao chamado do Senhor, de como ele esteve pronto para atender a esse chamado e para cumprir a missão que lhe foi designada pela parte de Deus. Esse texto vai se tratar a princípio de uma guerra na qual Deus queria usar Gideão como líder. E diante desta guerra nós percebemos não só dessa, mas de todas as outras, que o povo de Israel se envolvia. Sempre que o povo de Israel prevalecia em guerra, no final das contas, o nome de Deus era exaltado e era glorificado. Eu percebo também, queridos, que quando a igreja entende o seu papel e ela começa a entrar na guerra espiritual e começa a pelejar a favor da obra de Deus, pelo aquilo que Deus lhe confiou, quando essas vitórias começam a acontecer, mais pessoas são libertas também para adorar e exaltar o nome desse Deus. Amém, amados? Esse texto ele vai relatar não só o chamado de Gideão, mas eu queria extrair daqui alguns princípios práticos para que a gente entenda o que um verdadeiro adorador, o que uma pessoa que quer adorar o Senhor no exercício de missões, ela pode verdadeiramente fazer para o reino do seu Senhor. Amém, queridos? Eu queria que você compartilhasse comigo aí versículos 6 e 7, ainda do capítulo 6, onde nós extrairemos uma primeira lição desse texto como princípio de oração. Vai dizer assim: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas um pouco mais, o Senhor lhes enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Querido, eu quero dizer uma coisa à igreja nessa noite: Deus está atento ao clamor da igreja. A igreja que tem esquecido de clamar a Deus. O que é que estava acontecendo nessa época, queridos? 7 anos de dificuldade no meio do povo de Israel. O povo vivia uma apostasia. O povo já tinha entrado na terra da promessa e agora começaram a desobedecer e a abandonar os princípios de Deus. E por conta desse abandono, dessa apostasia da fé, Deus retira sua proteção do meio do povo de Israel. E a Bíblia diz que os midianitas, povos inimigos de Israel, começaram a vir sobre os israelitas, e eles estavam com ímpeto contra toda aquela nação israelita, e eles maltratavam o povo de Israel, levavam o gado, levavam o alimento, e com isso o povo de Israel começaram a passar necessidade, começaram a passar fome. Quando eu começo a olhar para esse texto, Deus começa a falar algo interessante comigo, porque muitas vezes uma negligência espiritual, uma fragilidade na área espiritual começa a abrir brechas para problemas físicos e também para problemas materiais. Basta a gente olhar para a realidade da igreja no Brasil e a gente olhar como é que está a nossa economia hoje. Eu acredito que hoje, queridos, nós não deveríamos estar vivendo o que estamos vivendo, mas a igreja está vivenciando porque ela tem clamado o povo diante do seu Deus. Queridos, uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que um problema espiritual ele traz consequências materiais
e físicas para nós. Talvez você esteja pensando nessa noite e dizendo: mas pastor, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu estava refletindo acerca disso em casa e eu quero trazer alguns exemplos para você. Eu digo uma coisa, queridos: talvez uma prostituta aqui da cidade de Equador, que a igreja do Senhor, muitas vezes alguns de nós passam por ela diariamente e não tem coragem de anunciar o reino de Deus, de anunciar o evangelho para essa prostituta. Lá na frente, essa mesma mulher mundana, ela pode vir aliciar o marido de alguém aqui da igreja e vir trazer consequências graves para uma família da igreja. Um drogado que a gente passa por ele na esquina muitas vezes e nos omitimos de pregar o evangelho, de falar do amor e da justiça de Deus para ele, é aquele drogado que talvez anos depois, porque muitas vezes a gente só quer pensar no nosso problema e a gente acha que o que está acontecendo, a negligência da igreja, não vai chegar a trazer problema direto para nós. A gente acha que é só o problema coletivo. Aquele drogado, talvez lá na frente, ele possa vir a aliciar um dos jovens, um dos nossos filhos, e aí ele se corromper para o lado do crime, lá atrás para nós. Mas uma coisa que eu tiro de lição desse texto, irmãos, é que eu preciso passar para vocês é que no momento que o povo começou a perceber que a consequência dos pecados, da fragilidade espiritual, começou a trazer consequências físicas e materiais, aquele povo saiu do comodismo, descruzaram os braços e começaram a clamar ao Senhor. Eu quero perguntar a vocês, igreja, quantas pessoas têm clamado ao Senhor pela realidade daqui da cidade de Equador? Quantos de nós temos clamado, ou melhor dizendo, vocês que moram aqui, quantos de vocês têm clamado pela realidade que a cidade de Equador tem vivido? Amém, amados? Quantos de nós temos clamado? E deixa eu lhe dizer uma coisa: talvez mais suave aos ouvidos do nosso Deus seja um clamor por uma pessoa perdida do que um hino da harpa entoado dentro do prédio. Talvez para Deus seja mais agradável em alguns momentos ouvir um crente clamando, orando, intercedendo por uma vida que está perdida, do que cantando cantos de louvor e adoração aqui dentro do prédio. Que você possa entender que Deus, Ele quer ouvir sua voz. Que possamos nessa noite entender que o nosso Deus, Ele quer ouvir de nós uma adoração. Agora, uma adoração não só que procede de um louvor, uma adoração não só que procede de uma área, como é que eu posso dizer? De uma área teórica da nossa vida. Deus quer que nós tenhamos paixão pelas almas. E na medida que esse povo começou a clamar, Deus começou a responder a intercessão daquele povo. Eu quero dizer aos irmãos que na medida que essa igreja começar a adorar o Senhor no exercício missionário, clamando para que Deus venha e venha com pressa salvar pecadores dessa cidade, o Senhor não só vai receber a adoração de vocês por meio das orações e por meio dos clamores, mas Deus também vai suscitar dentro de nós mais adoradores, até que a igreja se complete e possa cultuar e adorar e celebrar o nome do Senhor da igreja. Glória. Não haverá, queridos, adoração lá em cima sem missão aqui embaixo. Não haverá igreja completa lá em cima se a igreja hoje aqui não vai em busca dos perdidos. A quem diga que o barulho mais suave, mais agradável aos ouvidos de Deus são de pés consagrados indo em busca de pecadores. Que a igreja do Betel brasileiro aqui na cidade de Equador venha entender que o seu clamor, Deus está esperando pelo seu clamor. Deus está esperando pela sua oração, pelos aqueles que estão cativos. Muitas vezes vestimos nossa roupa, nos perfumamos e viemos para a casa de Deus e dizemos: vamos louvar e adorar o Senhor. E passamos por muitas pessoas durante aquele dia e nenhuma a gente convidou para vir à casa do Senhor. Mas eu quero dizer a você, na medida que a igreja começar a clamar, Deus vai atender o clamor da igreja. E Deus vai salvar pecadores. E essa igreja, o número dessa igreja, ela vai se totalizar. E um dia estaremos todos juntos, celebrando a Ele junto com os anjos do céu, dizendo: aleluia, o nosso Cristo, Ele reina, o nosso Cristo, Ele é soberano. O seu trono foi estabelecido de uma forma totalizada. O tempo chegou da igreja cantar. A igreja verdadeiramente naquele dia vai estar virada. Amém, queridos? Eu queria que você lesse também comigo alguns outros versos, aí no versículo número 11, aí do capítulo 6, onde vai dizer:
Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor, vamos um pouquinho mais para frente. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Queridos, devido ao perigo que o povo de Israel estava vivendo naquele tempo, toda vez que eles colhiam, os midianitas vinham, levavam os alimentos, deixavam o povo de Israel passando fome. E agora Deus, o anjo do Senhor, acredita-se que uma teofania, Deus aparece para Gideão. Gideão está ali, escondido, malhando trigo num lagar. E agora Deus vai falar com Gideão. Gideão está ali tentando proteger o trigo para a sua família. E o anjo chega e fala com ele, diz: olha, o Senhor é contigo, o Senhor é valente. E eu acho interessante que quando se fala dessa passagem, muitas vezes as pessoas chegam logo chamando Gideão de um homem covarde. Gideão estava escondido, mas eu não vejo Gideão como covarde. Eu vejo Gideão como um homem bastante valente. Em primeiro lugar, Gideão estava malhando trigo no lagar. Sabemos que o lagar não era lugar de malhar trigo. O lagar era o lugar de pisar uvas para se extrair o suco da uva. O lagar era uma grande bacia, que era geralmente colocada em um lugar mais úmido, um lugar mais escondido. O lugar de malhar o trigo era na eira, num lugar mais espalhado, mais aberto, ventilado, para que as palhas se soltassem. Mas Gideão estava lá escondido para quê? Para pôr o alimento a salvo para a sua família. Ele estava correndo risco para que a sua família tivesse o alimento, até que Deus chegue e diz: Gideão, você está correndo risco pela sua família, mas agora eu quero lhe chamar para que você aprenda a correr risco pelo meu povo e pela minha família. Aleluia! Queridos, isso me chama muita atenção, porque nós matamos e morremos pela nossa família. Matamos e morremos. Ninguém pode dizer tantinho assim: saímos daqui, basta um estar doente, a gente viaja. Nós matamos e morremos pelo nosso emprego. Saímos cedo, chegamos tarde. Muitas vezes, quando é para fazer hora extra, trabalhar em feriado, trabalhamos. Matamos e morremos pelo estudo, pela escola. Nosso filho, logo cedo, a gente se acorda, prepara o café, manda para a escola. Nada disso pode faltar, não é verdade, queridos? Eu acredito que no meio de nós, aqui existem excelentes funcionários, excelentes pais de família, excelentes donas de casa, excelentes mulheres, excelentes talvez professores. Mas uma coisa que eu percebo nesse texto é que, ainda que Gideão sendo preparado, ainda que haja uma igreja preparada, Deus nos chama nessa noite não só para ser excelente dono de casa, pai de família, professor, empresário. Deus nos chama para ser excelente soldado no seu reino. Deus nos chama para ser excelentes obreiros, excelentes diáconos, líderes de departamento, excelentes missionários, excelentes servos que cumprem o chamado de Deus com excelência. Deus nessa noite chama pessoas não só para fazer coisas na sua vida, se podemos dizer assim, secular, mas que possamos também correr risco, que possamos também assim fazer algo mais pelo reino de Deus. Gideão estava ali, corajoso, fazendo o possível. Talvez se aquele povo chegasse até ele e pegasse ele de surpresa, poderia acontecer, ele estava correndo um grande risco, mas ele estava correndo aquele risco pela sua família. E Deus chega para ele e diz: olha, a partir de agora eu tenho uma missão para você. Eu quero que você seja esse excelente dono de casa que você é. Eu quero que você seja um excelente soldado, comandante do meu exército agora. Talvez Deus fale comigo e com você nessa noite. Você tem sido um excelente pai de família. Deus está querendo dizer: eu quero que você seja um excelente servo da minha casa, um excelente servo do meu reino, uma pessoa disponível para o meu reino. Amém, queridos? Aprendemos com isso também. Versículos 26 e 27, o texto vai dizer o seguinte, irmãos, ainda do capítulo 6. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto, com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Uma lição que nós aprendemos nesse texto aqui, interessante, que antes de Gideão pelejar contra o povo que estava roubando o alimento do povo de Israel, Deus chama Gideão para ir destruir o altar de Baal. E isso nos traz
uma lição muito interessante. Precisamos entender que não adiantava nada Gideão pelejar contra aquele povo e deixar o povo de Israel permanecer na apostasia e na idolatria. Nós precisamos entender uma coisa, queridos, não adianta nada o CAPS na cidade começar a tratar com os viciados, não adianta nada a polícia prender os bandidos, se a igreja noiva do Senhor que está se ataviando não se preparar e não se colocar como autoridade espiritual da cidade para desatar ou para destruir os altares de Baal. Não adianta nada, a polícia vai enxugar gelo, não adianta nada o CAPS trabalhou comigo durante 4 anos, Durante 4 anos eu passei fazendo tratamento no CAPS, fui preso 2 vezes, mas quando me apresentaram Jesus Cristo, aí a minha vida foi transformada, o altar de Satanás foi quebrado. A igreja precisa entender que o responsável espiritual por essa cidade não é o prefeito, é a igreja do Senhor. O prefeito não tem maturidade para isso, mas esse papel é da igreja. A autoridade espiritual dessa cidade é da igreja. Antes de irmos enxugar gelo, precisamos nos levantar e entender que essa responsabilidade é nossa e que isso só vai ser resolvido quando a igreja entender que precisa adorar o Senhor no exercício missionário, que precisa se enganjar mais no reino de Deus, que precisa se levantar, descruzar os braços, deixar o seu conforto, o seu comodismo e dizer: eu vou, com o poder do Espírito Santo, anunciar o Evangelho, porque eu quero quanto antes estar com Cristo na glória, adorando e exaltando o seu nome. Isso precisa acontecer, igreja. E antes de fazer uma coisa grande, Deus fala com Gideão. Gideão começa com coisas pequenas. Muitas vezes a gente quer sonhar fazer uma coisa grande, grandiosa. Deus diz: olha, Gideão, antes de tu ir para lá pelejar, naquela peleja lá na frente que tu vai lidar, eu quero que você vá primeiro no povoado, no vilarejo, lá onde seu pai mora. No vilarejo da sua família, vai lá. Queridos, talvez essa igreja, talvez você entenda essa igreja, talvez vocês não consigam mudar o Brasil. Talvez vocês não consigam de uma hora para outra mudar a Paraíba. Mas se vocês se levantarem no poder do Espírito Santo, essa cidade verá a glória de Deus. Adoradores serão alcançados. Pessoas que não conheciam a Deus vão passar a conhecer e adorar o único, verdadeiro Deus, vivo e santo. Precisamos nos despertar para isso e entender que Deus nos chama. Precisamos nos despertar para isso e entender que não haverá mais tempo. Costumamos ouvir sermões a cada domingo, ouvindo que a volta do Senhor se aproxima. Mas e a igreja levando o Evangelho? Como é que você quer celebrar, dizer aleluia, louvado seja Jeová naquele grande dia, se você ainda não levou o Evangelho? Se você ainda está priorizando a sua vida, talvez, podemos chamar assim, secular, e o reino de Deus só vai fazer quando lhe for conveniente. Como é que você quer celebrar com Cristo naquele grande dia, se a igreja ainda não está de sua forma totalizada? Nós precisamos alcançar os pecadores. Nós precisamos começar a abrir nossa boca não só para cantar louvores, mas para clamar e dizer: Senhor, vem sobre este lugar com tua glória, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, alcança os pecadores. Senhor, me usa, assim como eu tenho sido bem sucedido na minha vida profissional, assim como eu tenho sido bem sucedido no governo do meu lar. Eu quero ser bem sucedido no teu reino. Eu quero fazer algo, Senhor, verdadeiramente significante para o teu reino. Devemos começar nas coisas pequenas. Se a gente não vem, pastor, eu louvo a Deus por essa igreja estar assim hoje. Mas eu não sei se lá em Bianco é diferente, mas quando é festividade, a gente tem muita gente. Culto de oração, que é para dobrar o joelho e orar para que Deus nos encha e nos dê ousadia para pregar o Evangelho, a gente conta com 10 ou 15. Então, irmãos, temos que rever o que é adoração diante de Deus. Temos que começar a rever. Eu quero dizer a você uma coisa nessa noite: Deus não só conta com os grandes, não. Deus conta com cada um aqui. Deus conta com os pequenininhos. Eu queria que você acompanhasse comigo ainda aí o versículo 15, 16, em que vai dizer assim: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, ainda no capítulo 6, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Aleluia.
Esse homem está querendo dizer: ó Senhor, eu sou... Gideão era da tribo de Manassés. Uma tribo pequena, considerada para muitos insignificante. Agora entendo, uma tribo insignificante no meio das 12 tribos de Israel. Dentro dessa tribo, ele pertencia à família menor. A família dele era menorzinha. E dentro da menor família, ele era o menor da casa. Ou seja, era um nada. Não era nada? Não era, queridos? Mas foi para ele que o anjo chegou e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Deus está falando com você nessa noite, mulher valente, homem valente. Não tem tamanho, grande é Deus, Ele quem capacita, Ele quem chama. Basta que a igreja se disponha a adorá-lo no exercício missionário. Dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, quero te servir com tudo que eu sei, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, e Ele vai lhe usar. Por isso o apóstolo Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios 1, 27 29, até o 29: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, não interessa que família você faz parte, não interessa qual é o recurso que você tem, se você tem curso teológico ou qual é o seu gabarito. O que interessa é que Deus tem um chamado na minha e na sua vida. O que interessa é que Deus conta com todos, com qualquer um aqui. Deus quem vai lhe capacitar. Assim como Ele fez com Gideão, que não era nada, Deus fala para ele: homem valente, o Senhor é contigo. Deus fala com essa igreja nessa noite da sua forma total: o Senhor é contigo, homem valente, mulher valente, jovem valente. Ouça a palavra do Senhor. Foi Ele quem capacitou Gideão, Ele quem irá lhe capacitar para que você possa alcançar essa cidade, os pecadores, os perdidos, aqueles que até muitos crentes têm vergonha de ir, têm receio de chegar até eles. Deus vai lhe capacitar para que você chegue até eles. Amém, queridos? Mas uma outra coisa que eu aprendo nesse texto, no capítulo 7, nos versículos 3 a 7, é que Deus ele escolhe os seus soldados, Ele prepara os seus soldados, e Ele faz uma seleção entre os seus soldados. Amém, amados? Eu queria que você acompanhasse comigo essa leitura. Capítulo 7, versículo 3 a 7, em que vai dizer: apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo aquele que lambe a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Aleluia. Deus é um Deus que chama, mas Ele seleciona também, queridos. Aleluia. Eu faço duas observações ainda nestes versículos. E a primeira é que para servir a Deus não pode ser qualquer um. Amém, irmãos? Ele vai dizer no versículo 3: apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se. Eu acho interessante que essa palavra medroso, meu irmão chegou para mim e disse: pastor, eu estou com muito medo. Eu disse: o que foi? Eu li uma passagem que diz que nós estamos como ovelhas enviadas no meio de lobos. Eu entendi que eu sou ovelha e os inimigos espirituais são os lobos, Satanás e os demônios. Estou com bastante medo. Eu disse: querido, você pode interpretar assim, de que você é ovelha e de que Satanás é o lobo. Mas entenda uma coisa: aquele que te resgatou é o leão da tribo de Judá. Não tenha medo de fazer a obra de Deus. Aquele que te chamou, o teu pai que sustenta, é o leão da tribo de Judá. Outra coisa, querido, ele disse: não só aquele que for medroso, mas o que for tímido.
Estava outro dia conversando com os irmãos que hoje a gente tem percebido essa tecnologia tem avançado, né? Que por lá eu passo uma vergonha na igreja porque eu não consigo acompanhar essa turma, mas hoje a gente percebe pessoas que não têm vergonha, posso até dizer alguns jovens, não têm vergonha de mandar uma mensagem para a menina no WhatsApp e no Facebook. Aí quando é no dia de domingo, o dia que o pastor chama para evangelização, a pessoa fica se escondendo, não quer evangelizar porque tem vergonha. Mas Deus está dizendo nessa noite, quem for medroso, quem for tímido pode voltar, porque Ele faz uma seleção do seu povo. Mas que Ele suscite dentro de nós um espírito de ousadia, confiança nele, que possamos dizer, Senhor, eu deixo para trás todo medo, eu sei que Tu és o leão da tribo de Judá, e eu deixo também toda vergonha, Senhor. Eu sei que o Senhor me deu um espírito de ousadia, o Senhor quem vai me capacitar, amém, queridos? Uma outra coisa que eu percebo nesse texto aqui, versículo de número 5 e 6. Fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse, todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, exporás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Tem um pastor amigo meu que disse que, ele disse, pastor Bruno, é o seguinte, é uma cena como essa, eu imagino com aqueles irmãos, eu ilustro como aqueles irmãos quando vão para um banho de açude. Choveu bem muito na região, os irmãos foram para um banho de açude. Nesta provação, neste momento de prova, de seleção, parece que tinha nego frecheirando de tudo que era jeito. Tinha nego pulando, dando salto mortal, sem concentração nenhuma, se abaixando, mergulhando, pulando. E isso é uma ilustração para o que está acontecendo dentro da igreja. Pessoas de qualquer jeito dentro da igreja. Mas eu louvo a Deus porque o texto diz que ainda tinha 300 remanescentes que não perderam o foco. Eles pegaram a água com a mão e não, porque eles estavam com um objetivo no reino de Deus. Eles queriam pelejar. Com isso eu começo a me recordar de Lucas capítulo 9, aqueles três candidatos a discípulos, quando chegam o terceiro diante de Jesus, diz, Jesus, eu vou contigo. E Jesus disse, tudo bem. Aí ele disse, me deixa primeiro despedidos da minha casa. Jesus disse, todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. E um dia desse o irmão estava dizendo lá na igreja, pastor, é o seguinte, os pastores não podem abandonar. Olha o texto sagrado aí dizendo, eu disse, vem para cá, me deixa eu dizer uma coisa. O arado naquela época, irmão, ele era manuseado à mão. Era um arado bastante leve. E o objetivo do arado era fazer um corte na terra. O agricultor sabe bem mais do que eu que estou dizendo. E esse corte chamava-se sulco e tinha uma espessura correta, tinha uma espessura limitada a ser feito. Se ele puxasse aquele arado com a força maior, sem atenção, o corte fosse maior na terra, a chuva caía, não alcançaria semente, não germinaria, não frutificaria. Se ele, desatento, puxasse o arado e fizesse um corte menor na terra, a semente ia ficar em cima, as aves dos animais tirariam aquela semente, também não germinaria. Com isso o Senhor nos dá uma lição, que no seu reino nós precisamos ter foco, nós não podemos perder a concentração. Me deixe lhe dizer uma coisa, ainda que você esteja envolvido em muitas coisas dessa vida, quando Deus te chamou, Ele te comissionou a ser pescador de homens. Pescador de homens. Ainda que você faça muitas coisas para a glória de Deus, eu quero dizer a você, não perca o foco do reino do Senhor. Não perca a concentração. Olhe para frente. E ele estava dizendo isso, aqueles que se abaixarem, aqueles que pularem de tábua de qualquer jeito. Esses que estiverem de qualquer jeito, não vão servir para pelejar no foco. Mas aqueles que verdadeiramente pegarem água com a mão, que estiverem olhando para frente, levarem a boca, não perderam o foco nem a concentração, esses contigo irá. Amém, queridos? Que Deus possa estar aplicando isso em nossos corações. Uma outra coisa que eu percebo é que através de um pequeno exército, o nosso Deus, Ele é misericordioso e Ele faz grandes coisas. Você crê nisso? Eu não sei quantos habitantes tem essa cidade, mas há 3 anos eu estou ali trabalhando com uma pequena turma lá em Piedmont, menos de 50 pessoas, e Deus tem feito uma grande obra naquele lugar. 3 anos Deus tem agido poderosamente naquele lugar. Nesta ocasião, queridos, Gideão, ele foi pelejar não só contra os midianitas, mas outros povos que se juntaram. Era 135 mil pessoas contra os 300 de Gideão. Talvez você diga, essa igreja é muito pequena para a gente salvar essa cidade. Eu quero dizer a você, é nada
Porque o Deus grande, Ele está com vocês. O Deus soberano que recebe o louvor, a glória e a adoração de vocês, Ele está neste lugar, Ele está com vocês, assim como Ele disse a Gideão: eu estou contigo e vou fazer você pelejar como se fosse contra um só homem. Foram 450 pessoas contra um. E o povo de Israel prevaleceu. Eu não sei o que é que está passando na sua cabeça nesse momento, mas eu quero dizer à igreja nessa noite: Deus conta com você, querido. Deus tem uma missão para cada um de nós. Deus quer receber a sua adoração missionária. Deus quer que levantar de entre nós soldados. Não mais, temos muitos profissionais, mas Deus quer que você seja um soldado que clama. Deus quer que você seja um soldado pronto, atencioso, que comece a obedecer a Deus, desde as coisas pequenas até as coisas grandes. Talvez você possa nessa noite dizer: mas eu acredito que esse chamado missionário, para uma adoração missionária, para uma obra mais profunda no reino de Deus, seja apenas para os líderes da igreja, porque eu não sou capacitado. Mas aí a gente conhece bem uma frase que diz que Deus, Ele não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Moisés, há quem diga que era gago. Abraão era velho demais. Jeremias, novo demais. A gente vinha falando sobre isso hoje. Jefté era filho de prostituta. Gideão, o menor da casa. Eu não sei qual é a sua limitação, mas Deus te convida nessa noite para você adorar a Ele como um servo que está em prontidão, dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, usa-me a mim. Senhor, eu quero que a minha adoração não seja apenas de lábios, mas eu quero que tudo que eu faça seja em prol do alcance dos perdidos, para que naquele grande dia eu esteja junto com todos os irmãos na fé, que a igreja esteja preparada e ataviada como uma noiva que se prepara para o casamento, para que naquele grande dia o Senhor receba de nós um verdadeiro louvor e uma verdadeira adoração. Amém, queridos? Se a palavra que Deus colocou no meu coração, eu queria estar orando pela igreja nessa noite. Amém, amados? Feche os seus olhos, irmãos. Senhor, meu Deus, eu quero te louvar, Senhor, pela tua palavra, Senhor, nesta noite, pela oportunidade de aplicá-la, ó Deus, em nossos corações, ó Deus. Ó Deus, que nessa noite, Senhor, ainda, Senhor, que não tenha sido, ó Deus, aquela palavra no qual nós escutemos e nos alegremos. Mas, ó Deus, eu te peço que pelo menos alguns dos teus filhos saiam daqui dizendo: Senhor, eu estou pronto, Senhor, usa-me no mim, Senhor. Senhor, vem nessa noite, Senhor, e vem me encorajar e me preparar, porque eu quero, assim como Gideão, mesmo sabendo que sou pequeno, quero estar pronto para exercer no exército, meu Deus, porque Ele é grande, Ele é poderoso. Senhor, tira de mim, Senhor, todo medo. Senhor, tira de mim, Senhor, todo temor, toda vergonha, toda falta de concentração, Senhor, toda superficialidade. E eu quero te adorar em espírito e em verdade, mas que essa adoração apenas não proceda de lábios, Senhor, e de uma voz que entoa cânticos bonitos, mas que verdadeiramente os meus pés ressoem sons, Senhor. Ó Deus, no alcance de pecadores e que agradem a Ti, Senhor. Que as nossas vidas, ó Deus, elas possam Te agradar e possam servir como um aroma suave em todo o nosso viver. Senhor, nos motiva, Senhor, nos encoraja, ó Deus, verdadeiramente a dizer: ó Deus, eu quero ser um soldado, Senhor, ó Deus, um verdadeiro soldado de Cristo. Eu quero ser, Senhor, um excelente soldado. Eu quero correr riscos pela Tua obra, porque temos esquecido os pioneiros, temos esquecido os apóstolos, temos esquecido os pais da igreja, e não queremos mais pagar um alto preço, Senhor. Não queremos mais, ó Deus, nos enganjar, correr riscos para que o Teu Evangelho alcance pessoas. Não queremos, Senhor. Muitas vezes, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração não condiz com a disposição do nosso coração. Muitas vezes o louvor da Tua igreja não condiz com as atitudes da Tua igreja. Porque, Senhor, muitas vezes é fácil para nós chegar aqui e dizer: Te louvarei, não importa as circunstâncias. Mas é difícil eu me colocar de joelhos pela madrugada orando pelos perdidos. É difícil, Senhor, me levantar como responsável espiritual por esta cidade,
pelo meu bairro, pela minha rua, e dizer: Deus, eu vou te clamar, e eu peço a Ti, me usa, Senhor. Ó Deus, me capacita para que eu possa levar o Evangelho a pessoas, Senhor, não apenas para remediar, como as autoridades estão tentando fazer, mas para destruir os altares de Baal, e para que mais pessoas possam Te conhecer, e para que mais pessoas possam Te adorar junto comigo, Deus. Deus, que o Senhor possa nessa noite estar, Deus, aplicando essa palavra aos nossos corações. Que cada servo Deus nessa noite possa, Deus, entender o Teu chamado. Que possa entender que um verdadeiro adorador, Deus, ele precisa estar disposto a atender com prontidão ao chamado do Senhor. E esse chamado é começar, Senhor, a começar pelas coisas pequenas. A começar aqui dentro da igreja, a começar na obra, a começar a servir um copo d'água. Ó Deus, em nome de Jesus, desperta nós o espírito de serventia, de servidão, de humildade, a começarmos a te servir como igreja, como corpo, e verdadeiramente com olhos naquele dia em que o Apocalipse 19 está relatando, Senhor. E que entendamos que com isso a tua igreja está sendo ataviada. Quando a igreja ela começa a olhar para a sua missão, para o que precisa fazer, Deus, ela começa a se ataviar como uma verdadeira noiva. E ela está declarando com os seus atos que no seu coração ela almeja adorar a Ti por toda a eternidade. Senhor, faz-nos entender que o exercício missionário só se fará necessário nesta época. E é um privilégio para nós realizar. Se o Senhor voltar, perderemos esse. Assim que o Senhor voltar, perderemos esse período. Que possamos, com excelência, dizer: Senhor, suscita em mim um espírito de adorador genuíno a Ti, Senhor. Que nessa noite o Senhor possa verdadeiramente adentrar, Senhor, no coração de cada servo Teu aqui. E que possa encorajá-los para que eles entendam que não são pequenos o suficiente para não ser usados na Tua obra. Porque o Senhor conta com os pequenos mesmo, Deus. Grande é só o Senhor. Aleluia. O Senhor vai nos capacitar, ainda que alguns nos olhem, Senhor, mas não vamos temer. Ainda que algumas pessoas nos olhem como incapazes, Senhor, nós não vamos, Senhor, nos intimidar, porque Tu estás conosco, Senhor. Ó Deus, eu Te louvo por esta palavra, e a minha oração, para que o Senhor aplique ela aos nossos corações. Que saiamos daqui nessa noite encorajados a colocar em prática em nossas vidas. Que o mover o cômodo do Senhor aconteça dentro de nós a ponto de sair daqui dizendo: Senhor, eu quero fazer algo mais pelo Teu reino. Eu sei que isso estará expressando minha oração a Ti. Em nome de Jesus Cristo.